Meus queridos alunos do primeiro ano, complementando aquela aula de estudos das populações, nós temos hoje a aula de relações ecológicas, onde nós podemos observar o seguinte. Primeiramente, os seres vivos que vivem num determinado ambiente, eles podem se relacionar. E essas relações, elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas. Ou então, essas relações podem ser intraespecíficas ou então interespecíficas. E existem uma série de relações que podem ser, como eu disse, benéficas para alguns indivíduos, às vezes para ambos os indivíduos que estão se relacionando, ou maléficas para um dos indivíduos que se relacionam, ou até mesmo, no caso de uma competição que é intraespecífica, dentro de uma população, dentro de indivíduos da mesma espécie, pode ser maléfica a longo prazo para todos os indivíduos dessa população. Nesse caso, eu poderia classificar essas relações, como eu disse, em intraespecíficas quando envolve apenas indivíduos da mesma espécie. E dentro dessas relações intraespecíficas, nós temos as sociedades e as colônias. Sociedades, como no caso dos exemplos ali de abelhas e formigas, onde nós temos uma intensa divisão de trabalhos entre indivíduos que vivem juntos, porém, não há nenhuma ligação anatômica entre eles. Você pode perceber que as formigas que vivem num formigueiro vivem todas juntas, mas não há uma ligação corporal entre elas. Diferentemente do que acontece, por exemplo, numa colônia, como no caso das caravelas, onde você observa uma caravela portuguesa, pensa que na verdade é um indivíduo só, devido ao grau de fusionamento que os indivíduos que formam essa colônia têm. Na verdade, quando você observa uma caravela, um coral, ou então até mesmo as cianobactérias, você percebe que existem vários indivíduos ligados anatomicamente e existe uma intensa divisão de trabalho entre eles, onde cada indivíduo da colônia faz uma respectiva função e há também uma divisão de alimentos de uma forma totalmente igual. Diferentemente do que acontece às vezes em uma sociedade, onde talvez a divisão de alimentos não seja da mesma forma para todos os membros. Então a grande diferença que você pode notar é que tanto em sociedades quanto em colônias você tem divisão de trabalho e de alimentos. Porém, numa sociedade não há ligação anatômica, ligação corporal entre os indivíduos, sendo que na colônia todos os indivíduos que formam a colônia estão ligados através da sua morfologia, através da sua estrutura. As relações ecológicas também podem ser interespecíficas, quando envolve espécies diferentes. E nesse caso, nós temos as relações que podem ser harmônicas ou então desarmônicas. Relações harmônicas são aquelas que não geram prejuízo para nenhum dos indivíduos. Como você pode observar, ambos os indivíduos são beneficiados quando se relacionam de uma forma harmônica, ou então um indivíduo é beneficiado sem gerar prejuízos ou benefícios para o outro indivíduo. Por isso que a gente coloca +/0. Dentro das relações harmônicas, nós podemos ter indivíduos que são da mesma espécie ou indivíduos de diferentes espécies. Então, por exemplo, às vezes uma relação harmônica ela pode ser intraespecífica, como no caso de sociedades e colônias, ou às vezes pode haver uma competição dentro também da mesma espécie, como eu citei, que aí nesse caso vai ser negativo para todos os indivíduos. Agora, dentro dessas relações harmônicas, nós temos 4 tipos principais que, num conjunto, são denominados de relações simbióticas. Simbiose é toda relação em conjunto, é uma vida em conjunto, os organismos têm que viver juntos, ou de uma forma definitiva ou de uma forma temporária. Por exemplo, no caso de uma protocooperação, você percebe que ambos os indivíduos que se relacionam dessa forma, eles são beneficiados. Porém, a relação ela é totalmente momentânea, ou seja, não é uma relação duradoura. Quando os indivíduos se encontram, eles se ajudam, mas sozinhos eles podem viver tranquilamente. O exemplo que eu citei aqui seria dos pássaros e dos bois, porque os bois eles têm parasitas que são, no caso, os carrapatos. Note que, no caso, a relação dos bois com os carrapatos, seria de parasitismo, porque o carrapato ele retira recursos alimentares a partir do corpo do boi, que no caso seria o sangue dele. Nessa situação, da protocooperação, os carrapatos do boi podem servir de alimento para pássaros que pousam no dorso dele e comem esses carrapatos. Ou seja, nessa relação entre os bois e os pássaros é benéfica para ambos, porque o pássaro se alimenta, enquanto que o boi ele fica livre dos seus carrapatos. Mas não dependem um do outro para sobreviver. Depois cada um segue a sua vida. Quando se encontram novamente, eles podem interagir, realizando então uma protocooperação. Já no mutualismo, nós temos também, ambos os indivíduos sendo beneficiados, mas com uma diferença. Diferentemente da protocooperação, o mutualismo é uma relação obrigatória, ou seja, os indivíduos eles têm que se relacionar para se manterem vivos. E o exemplo que eu cito aqui, dos bois e das bactérias que vivem dentro do estômago do boi.
Por quê? Porque o boi é um animal herbívoro e ele se alimenta basicamente de celulose presente lá no capim. Nenhum animal produz a enzima chamada celulase, necessária para quebrar a celulose. Porém, essa enzima ela pode ser produzida não só por bactérias, mas também por protozoários. Por isso existe essa relação. O boi come o capim, mas quem digere a celulose do capim para ele são as bactérias. Enquanto isso, o boi ele vai oferecer o espaço e a proteção que essas bactérias precisam para sobreviver dentro do seu organismo. Como é uma relação, né, de troca mútua, se eu pudesse separar os dois indivíduos, no caso do boi, ele não ia dar conta de digerir o alimento dele, e essas bactérias que já vivem há milhares de anos associadas aos bois, elas não dão conta de sobreviver num ambiente natural. Outra relação ecológica interessante, que nesse caso é harmônica também, seria o inquilinismo. Note que no caso do inquilinismo, um indivíduo está sendo beneficiado, mas para o outro, tanto faz, porque ele não é nem beneficiado, muito menos prejudicado. O inquilinismo, né, ele envolve a moradia, ou seja, um organismo ele vive no corpo do outro, vivendo tanto de forma externa quanto interna no organismo desse outro indivíduo que serve de base, né, serve de casa para ele. Eu cito aqui o exemplo das orquídeas com as árvores, porque as orquídeas são vegetais que necessitam de uma grande quantidade de luz. E por isso elas são obrigadas a viverem sobre as árvores muito grandes. Como ela vive sobre a árvore sem prejudicar de forma alguma a árvore, para a orquídea essa relação ela é muito benéfica, agora para a árvore tanto faz. A raiz das orquídeas, por exemplo, ela não chega a perfurar o caule das árvores, porque se chegasse a perfurar e retirasse a seiva do vegetal, aí a relação seria diferente. A relação seria, na verdade, um parasitismo, como existem, por exemplo, né, vegetais como o cipó-chumbo, que são parasitas de outros vegetais, retirando a seiva, no caso que esse outro vegetal produz, né, durante o dia inteiro. Outra relação seria o comensalismo, em que nós temos uma pequena semelhança com o inquilinismo, porque no comensalismo um indivíduo é beneficiado e o outro também tanto faz. Porém, o inquilinismo ele é duradouro, ou seja, a orquídea ela vive para sempre sobre essa árvore. Enquanto que no caso do comensalismo a relação também é temporária. O exemplo que eu cito aqui, que é um dos principais de comensalismo, seria do peixe-piloto, né, também chamado de rêmora, com o tubarão. Esse peixinho ele tem uma ventosa, ou seja, uma estrutura que gruda, né, em outras estruturas, que fica acima da cabeça dele. E o que ele faz? Ele gruda no tubarão. O tubarão sai para se alimentar e aqueles restos de carne que o tubarão não se alimenta, a rêmora come. Ou seja, a rêmora é beneficiada sem prejudicar o tubarão, sem contar também que ela ganha locomoção se associando ao tubarão. Depois que ela se alimenta, ela se desassocia do corpo do tubarão e cada um segue, né, a sua vida. Portanto, diferentemente do inquilinismo, essa relação aqui ela não é também duradoura, não é totalmente obrigatória. Quanto às relações desarmônicas, nesse caso nós temos que ter prejuízo para um dos indivíduos. Um indivíduo ele é beneficiado em detrimento do outro, prejudicando outro indivíduo. E as principais relações desarmônicas, lembrando que as relações desarmônicas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Nessa situação aqui, eu estou priorizando as relações que são desarmônicas e interespecíficas. Mas, por exemplo, a competição mesmo, ela pode ocorrer de uma forma intraespecífica. Agora, nesse caso aqui, falando já da competição, dois indivíduos ou mais podem competir pelo mesmo recurso ambiental. E esse recurso ambiental, né, caso sejam indivíduos da mesma espécie, pode ser o mesmo espaço, podem ser as fêmeas, pode ser o alimento. No caso de indivíduos de diferentes espécies, eles competem quando eles apresentam o mesmo nicho ecológico, ou seja, a mesma profissão, a mesma função biológica desempenhada no meio. Às vezes, dois organismos carnívoros podem disputar uma mesma presa. E nessa situação, o indivíduo mais adaptado, né, mais apto, ele vai sobreviver se alimentando ali daquele recurso, né, no caso da presa, enquanto que o outro, ele naturalmente vai ficar sem a presa. Por isso que a gente coloca mais barra menos, porque um deles vai sair prejudicado. Agora, no caso do predatismo, envolve diretamente uma alimentação de um outro organismo. Por quê? O predador é o indivíduo que vai se alimentar a partir do corpo da presa. Para o predador, né, no caso, por exemplo, um leão, para ele é muito bom, ele está se alimentando. Agora, para a presa dele, que pode ser a zebra, por exemplo, já não é legal, justamente porque ela morre para servir de alimento para o predador. Por isso a relação mais barra menos. Não se esqueça que é mais normal você encontrar no meio mais presas do que predadores, ok? E aí você tem também uma outra relação chamada de parasitismo, que é um pouquinho diferente do predatismo. Por quê? O parasita, ele se desenvolve no corpo de um hospedeiro.
E ele pode ser tanto um ectoparasita, quando está fora do corpo do hospedeiro, como um carrapato, por exemplo, né, naquela situação do boi que eu citei aqui para você, mas também ele pode ser um endoparasita, como um verme, por exemplo, intestinal, né, que nesse caso retira recursos, né, do corpo do seu hospedeiro. Tanto o ecto quanto o endoparasita, eles buscam algumas coisas, por exemplo, espaço para viverem, proteção no corpo do hospedeiro e principalmente alimento. E normalmente não é a intenção de um parasita causar a morte do seu hospedeiro, visto que se ele matar o hospedeiro, ele fica sem esses 3 recursos ambientais. Dessa forma, o desenvolvimento de um parasito é positivo para ele. Por exemplo, a tênia que se desenvolve no intestino humano, para ela é positivo, porque ela está obtendo recursos. Mas para o organismo humano que serve, né, como hospedeiro para essa tênia, para ele não vai ser bom porque ele vai ficar doente. Então, por isso a relação mais/menos. Agora, existem também alguns organismos que podem ser parasitas de vegetais. Por exemplo, ó, se um animal comer a planta inteira, matar o vegetal, ele é, no caso, né, digamos assim, é estranho falar isso, mas ele é um predador do vegetal, que na verdade é uma outra relação chamada de herbivoria, que é a que o boi faz em relação ao capim. Ele come o capim, por isso, um animal herbívoro. Agora, se um organismo apenas comer as folhas do vegetal, como por exemplo lagartas fazem, aí elas não são predadoras desse vegetal. Na verdade, elas são parasitas do vegetal, porque não chegam a matar o vegetal para se alimentar a partir dele, apenas se alimentam das suas folhas, prejudicando, nesse caso, o vegetal. Essa outra relação, chamada de amensalismo, é quando um organismo produz uma substância tóxica que inibe o crescimento de outro organismo. E o principal exemplo disso seriam fungos e bactérias. Pensa bem numa coisa, fungos e bactérias têm o mesmo nicho ecológico, ambos são decompositores. Ou seja, de todo jeito eles competem pelo mesmo recurso a ser decomposto, que pode ser o corpo de um animal morto, o corpo de um vegetal, as folhas de um vegetal caíram no solo, né, as fezes dos animais. E ao longo da história evolutiva, os fungos eles começaram a produzir substâncias conhecidas como antibióticos para inibir o crescimento bacteriano, para que sobre mais recurso ambiental para eles. Só que quando um organismo produz uma substância, que nesse caso os fungos, produzem um antibiótico que inibe o crescimento de outro organismo, que nessa situação são as bactérias, essa relação ela é conhecida como amensalismo. Ou seja, né, a substância tóxica ela vai acabar inibindo o crescimento populacional de outro indivíduo. Por isso, nesse caso, seria mais/menos. Mais para o fungo, que produz o antibiótico, menos para a bactéria que recebe a ação do antibiótico e o seu crescimento populacional é paralisado. Note que, às vezes, uma relação ecológica, às vezes a interação de organismos, né, pode caber aqui em várias relações. Às vezes também você tem que observar bem o enunciado da questão, porque é através da descrição do exercício que você consegue determinar qual relação ecológica que está sendo abordada. Muito obrigado.